Mas para criar qualidades mais altas de ferro, os ferreiros precisavam de fornos melhores. A tecnologia desenvolveu-se gradualmente ao longo do século. Em meados do século 1300, os fornos mais altos e os foles operados manualmente permitiram que os fornos europeus queimassem quente o suficiente, não apenas para amolecer o ferro, mas para derretê-lo. Hoje, a maneira mais avançada de fundir o ferro é em um alto-forno. Um alto-forno é carregado com minério de ferro, carvão vegetal ou coque e calcário. Grandes quantidades de ar sopram no fundo do forno e o cálcio no calcário se combina com os silicatos para formar escória. O ferro líquido se acumula no fundo do alto-forno sob essa camada de escória. Então, periodicamente, deixa-se o ferro líquido fluir e esfriar. Nesse ponto, o ferro líquido normalmente flui através de um canal ou moldes feitos de areia. Uma vez que esfria, esse metal é conhecido como ferro-gusa. A receitinha básica para criar 1 tonelada de ferro-gusa, você precisaria de 2 toneladas de minério, 1 tonelada de coque e meia tonelada de calcário. A temperatura no centro do alto-forno pode atingir cerca de 1.600 graus Celsius. Esse ferro-gusa contém de 4 a 5% de carbono e é tão duro e quebradiço que é quase inútil. Se você quiser fazer qualquer coisa com ele, você tem 3 opções. Primeiro, você pode derretê-lo, misturá-lo com a escória e martelar para eliminar a maior parte do carbono e criar ferro forjado forte e maleável. A segunda opção é derreter o ferro-gusa e combiná-lo com sucata, derreter as impurezas e adicionar ligas para formar ferro fundido. Esse metal contém de 2 a 4% de carbono, juntamente com quantidades de silício, manganês e vestígios de impureza. O ferro fundido, como o nome já indica, é normalmente fundido em moldes para formar uma grande variedade de peças e produtos. A terceira opção para o ferro-gusa é levar ainda mais longe o processo de refino e criar o aço. O aço é o ferro que tem a maioria das impurezas removidas. O aço também tem uma concentração consistente de carbono de 0,5 a 1,5%. Impurezas como sílica, fósforo e enxofre enfraquecem tremendamente o aço. Por isso, elas devem ser eliminadas. A vantagem do aço sobre o ferro é a resistência. O forno a céu aberto é uma maneira de criar o aço a partir de ferro-gusa. O ferro-gusa, o calcário e o minério de ferro vão para um forno a céu aberto e aquecido a cerca de 871 graus Celsius. Com isso, o calcário e o minério formam uma escória que flutua na superfície. As impurezas, incluindo o carbono, são oxidadas e flutuam do ferro para a escória. Quando o teor de carbono está correto, você tem aço carbônico. Uma variedade de metais pode ser ligada com o aço nesse ponto para criar propriedades diferentes. Por exemplo, a adição de 10 a 30% de cromo cria o aço inoxidável, que é muito resistente à ferrugem. A adição de cromo e molibdênio cria o aço cromo-molibdênio, que é forte e leve. A adição de nióbio cria o ferro nióbio, que é extremamente leve e resistente e utilizado nas mais diversas aplicações. E se você quiser saber mais, tem um vídeo no card no final desse vídeo. E você, consegue pensar na sua vida hoje sem o aço? Já reparou na quantidade de itens no nosso dia a dia que levam esse material? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber.